Olá, meus queridos alunos da terceira série do CPMG Pastor José Antério de Bom Jesus. Aqui quem vos fala é a professora Márcia. E hoje nós temos mais uma aula, de biologia. E o nosso assunto de hoje é heredograma ou genealogia, que é o assunto que eu já passei para vocês, o texto na aula anterior. Primeiramente, o que é genealogia, Genealogia é uma ciência que estuda a origem, a evolução, a disseminação de várias gerações de uma família, Essas informações podem ser buscadas a partir de documentos, certidões, de pais, tios, avós, bisavós, em cartórios, em arquivos públicos, igrejas, bibliotecas. E essa técnica, de fazer a genealogia de uma família, ela é muito usada desde os primórdios. A imagem não está boa, mas vocês podem ver aí nessa imagem, não está muito nítido, mas o que nós temos aqui? Nós temos a genealogia, a árvore genealógica, começando aqui com Adão e Eva. Aí vem seus filhos e vai propagando aqui com os parentescos. Muito se pergunta, tem muitas pesquisas aí sobre as histórias dos antepassados aí, e é através desse levantamento que se descobre, que vai traçando o perfil, a árvore genealógica, colocando as diversas pessoas aí da família. E na biologia, nós utilizamos muito essa técnica de representar essas famílias, mas não justamente por fotos e nomes, e sim através de símbolos. Com que objetivo? Muitas vezes, em uma determinada família, existe caso de uma doença, às vezes uma doença rara, e os pais querem saber qual que é a probabilidade deles terem um filho com aquela determinada doença. Diante disso, eles vão procurar um aconselhamento genético com o médico geneticista, que vai fazer o levantamento da árvore genealógica da família. Vai perguntar para o casal se os irmãos deles tiveram a doença, se os pais tiveram, se tios tiveram. Vai fazer um levantamento dos antepassados da família e desenhar a árvore genealógica para ver quem que tem o problema e qual que é a probabilidade desse casal ter um filho com problema, se tem a probabilidade ou não, para a partir disso esse casal definir se vai querer então ter filhos ou não. Como que é feito na área de biologia? É preciso, para fazer uma árvore genealógica, é preciso memorizar essas imagens aqui, esses símbolos que vocês estão vendo. O quadradinho é o masculino, aqui está escrito homem, mas não precisa ser homem, não precisa ser da espécie humana, pode ser qualquer espécie, desde que seja do sexo masculino. Então, se o quadradinho estiver em branco, quer dizer que o macho é normal. Se o quadradinho estiver colorido, quer dizer que esse macho é afetado. Se for um círculo em branco, quer dizer que a fêmea é normal. Se for um círculo colorido, quer dizer que essa fêmea é afetada. Quando nós temos um losango, quer dizer que o sexo é indeterminado. Existe aquela pessoa, mas não se sabe se é do sexo masculino, feminino, talvez é um parente distante e a gente não sabe identificar. Quando um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino são ligados por um traço na horizontal, quer dizer que existe casamento. Esse casamento, no sentido de procriação. E quando desse casamento sai um traço na vertical, quer dizer, representa filiação. Então, esse casal tem 4 filhos, um rapaz, uma moça, outro rapaz e outra moça. Quando esses filhos vêm, ao invés de descer reto, vêm de um traço só, é porque eles são gêmeos. Quando eles estão ligados aqui, na horizontal, é porque são gêmeos idênticos, aqueles de uma única placenta, e quando eles vieram de uma única ramificação, são gêmeos também, mas não são univitelinos, porque não tem ligação aqui. Então, primeiro, antes de tudo, a gente precisa memorizar esses símbolos, certo? Aqui eu apresento a vocês 2 formas que podem aparecer um heredograma. Nesse caso aqui, os indivíduos são enumerados, tem 10 pessoas de 1 a 10. Nós temos aqui uma mulher normal, casada com um homem afetado. Esse casal teve só um filho, número 5, que é afetado. Esse rapaz de número 5 casou com uma moça normal, certo? E essa moça tem um irmão afetado.
Essa moça tem pai, mãe e pai afetados, né? Afetados pelo quê? Aqui não está falando que problema que é, mas são afetados, né? O irmão, no caso dessa moça, é casado com uma moça normal, teve um filho afetado. E voltando aqui, né, esse casal aqui, 5 e 6, que é o filho do casal 1 e 2 e a nora, tiveram uma filha afetada. Então, essa é uma forma de representar. Outra forma de representar seria essa aqui. Não enumera de uma até quantas pessoas tem. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Mas ao invés de enumerar de 1 a 10, aqui está a primeira geração. Então, na primeira geração, tem uma mulher afetada casada com um homem afetado. Na segunda geração, tá os filhos desse casal, que é um rapaz normal com uma moça afetada. Esse rapaz normal casou com uma moça afetada e a moça, a filha afetada, casou com um rapaz normal. Então, essa aqui é a segunda geração. São os filhos e genros da primeira geração. E aqui nós temos a terceira geração, de novo, indivíduo 1, 2, 3 e 4, que são todos netos do casal 1 e 2. Então, nós temos essas duas formas de representar um heredograma. Todas as duas são corretas. Pode enumerar, né, direto ou pode colocar em algarismo romano a geração e aí ele começa a numerar toda a geração a partir do número 1. Né? Eu preciso saber, sim, porque às vezes, quem que são os indivíduos afetados dessa árvore? Eu vou ter que falar na geração 1, indivíduo 1 e 2, na geração 2, indivíduo 1 e 3. Então, eu preciso identificar quem que, né, saber como identificar as pessoas. Na aula anterior, eu passei para vocês um exemplo de heredograma. Tinha lá a imagem de um homem com o lobo da orelha preso e uma mulher com o lobo da orelha solto. Tinha as fotinhas dos dois para vocês verem, né, como que é. E qual que é o objetivo, né, daquele heredograma? Descobrir o genótipo de todas as pessoas envolvidas. E ele é esse aqui. O homem da imagem que eu mostrei para vocês lá na atividade. Tá aqui, é o número 1. Ele tem o lóbulo da orelha preso. Aqui, preso né? Preso tem a legenda, é os que estão em brancos. E ele é casado com essa mulher, número 2, que tem o lóbulo da orelha solto, certo? Qual que é o objetivo, né, dessa atividade? Lá foi feito aos poucos, mas eu vou fazer aqui para vocês verem. É descobrir qual que é o genótipo de cada um dessas pessoas aqui. Aqui eu sei o fenótipo, eu sei que o homem número 1 da primeira geração tem o lobo da orelha preso. Eu sei que a mulher número 2 da primeira geração tem o lobo da orelha solto. Mas eu quero saber qual que é o dominante, qual que é o recessivo, e o exercício não fala. Eu que vou ter que descobrir, certo? Como que eu vou descobrir? Analisando os demais indivíduos. Eu tenho 3 etapas para eu fazer essa atividade. A primeira delas, eu preciso saber qual característica que é dominante e qual que é recessiva. Lobo solto é dominante ou é recessivo? Né? Um vai ser dominante, outro vai ser recessivo, solto e preso, mas eu não sei. Para isso, eu vou procurar, vocês já sabem aquela regrinha. Toda vez que um casal igual tem um filho diferente deles, né, fenotipicamente, o casal heterozigoto e o filho é recessivo. Eu vou procurar, então, nessa árvore, se tem aqui um casal igual com filho diferente. Então, eu sei que esse homem, né, de lobo preso, se casou com a mulher, número 2, aqui, de lobo solto. Esse casal teve 3 filhos. Um filho, número 2, de lobo solto. Uma filha de lobo preso. E outra filha de lobo solto. A filha número 2 deles se casou com um rapaz de lobo preso. Tiveram 3 filhos, todos 3 com o lobo preso. E a filha deles, que tem o lobo solto, casou com um rapaz também de lobo solto. E tiveram 5 filhos. 2 com lobo solto e 3 com lobo preso. O que eu preciso identificar aqui para saber se é dominante, ou qual característica que é dominante, qual que é recessiva? Eu vou achar o casal igual com filho diferente. Quem que é casal aqui? 1 e 2 da primeira geração. São iguais? Não, porque um tem lobo preso e o outro solto. Quem mais é casal aqui? Na geração 2, 1 e 2. São iguais? Não, porque também um é preso e outro é solto.
Quem mais é casal? Na segunda geração, 3 e 4. São iguais? São. Os dois têm lobo solto. Tem filho diferente? Tem. O 6, o 7 e o 8. Então, eu vou começar por aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Circular, para saber por onde eu comecei. Então, aqui eu tenho um casal igual com filhos diferentes. Qual que é a regra? Essa regra vocês já sabem. Toda vez que um casal for igual fenotipicamente, tiver um filho diferente, o casal é heterozigoto. Já vou colocar aqui, ó, azão, azim. E os filhos diferentes são recessivo, azim, azim. Pronto, já sei. Já sei o quê? Se o casal é azão, azim, o colorido tem lobo solto. Então, lobo solto, agora eu vou até escrever aqui, ó. Lobo solto é dominante, certo? E os que não estão afetados, né, tem lobo preso. Então, o lobo preso é recessivo. Pronto. Primeira etapa, já descobri. Descobri qual que é o dominante, qual que é o recessivo. Localizando o casal igual com filho diferente. Qual que é o segundo passo agora? Eu vou distribuir o genótipo de todos os recessivos dessa árvore, certo? Eu sei que os recessivos são todos os que estão em branco, não é isso? Que não são afetados. Então, quem que é recessivo aqui? Na geração 1, o indivíduo 1. E na geração 2, o indivíduo 1 e o indivíduo 3. Na geração 3, indivíduo 1, indivíduo 2 e indivíduo 3 são recessivos, certo? Qual que é o terceiro passo? Distribuir agora os dominantes, que são os que sobraram. Eu sei que os dominantes são os afetados, ou seja, afetado pelo quê? Ele tem o lobo solto. Então, nem sempre eu vou descobrir exatamente, certo? Às vezes eu vou ter que colocar um tracinho. Como assim? Vamos ver aqui. Esse indivíduo 2 é uma mulher de lobo solto. Eu sei que ela é dominante, então eu sei que ela é azão. Tem como eu saber aqui se ela é homozigota ou heterozigota? Aí eu tenho que analisar os filhos. Essa mulher teve uma filha azim, recessivo. Se a filha é azim, um azinho veio do pai e o outro veio de quem? Da mãe. Então, essa mãe obrigatoriamente é heterozigota. Às vezes eu não vou conseguir saber, depende da situação. Na segunda geração, tem algum indivíduo dominante? Esses dois eu já identifiquei que foi por aqui que eu comecei, por isso que é bom circular. Esse aqui é dominante, número 2, azão, certo? Tem como eu saber se é homo ou se é heterozigoto? Tem, por 2 motivos. Esse rapaz, ele é dominante, mas ele tem pai recessivo. Se o pai dele é azim, o que ele recebeu do pai, gente? Obrigatoriamente ele recebeu do pai um azim. Mas se não fosse observar o pai, eu também poderia observar os filhos. Os filhos não são azinho? Um azinho veio da mãe e outro azinho veio do pai. Obrigatoriamente, então esse homem é heterozigoto. Agora o indivíduo número 4 é uma mulher de lobo solto, dominante, né? Eu já sei. Tem como eu saber se ela é homo ou heterozigota? Vamos analisar. Os pais dela, algum deles é recessivo? Não. Então não tem jeito. Por que não tem jeito? Ela pode receber azão da mãe, azão do pai, se é azão. Mas ela também pode ser azão. Eu não sei. Essa mulher tem filhos? Não tem. Então, como eu não tenho certeza, vai ficar um azão com o tracinho. E o irmão dela, a mesma coisa. Eu sei que ele é dominante porque ele tem lobo solto. Mas como nem a mãe nem o pai é recessivo, ele pode tanto ser azão, quanto ser azão-azinho. Eu não tenho certeza, então eu vou deixar azão, tracinho. Aliás, nunca em nenhum exercício nós iremos identificar que o indivíduo é azão, ou seja, homozigoto. Ou ele vai ser azão-azinho, nós vamos ter certeza que ele é azão-azinho, que ele é heterozigoto, porque um dos pais é recessivo ou um filho é recessivo, ou do contrário, nós iremos deixar o azão com o tracinho, tá certo? Porque nós não temos certeza. E quando a gente não tem certeza, então vai ficar o azão com o tracinho. Se essa pessoa vir a ter um filho recessivo, aí nós teremos certeza. Então ele era heterozigoto. Mas caso ele não tenha, nós não teremos certeza. Que tipo de exercício que nós faremos com um heredograma desse? Como que funciona isso na prática em sala de aula?
eu passo um heredograma desse para vocês e pergunto, por exemplo, qual o caráter dominante? Vocês vão me responder olhando no casal que vocês circularam. É importante circular. Vocês vão me falar assim, dominante é lobo solto. Se eu perguntar justifique, vocês vão me falar. O casal 4 e 5 da segunda geração tem o lobo solto e teve filho com o lobo preso. Ou vocês podem colocar, igual a gente fala na regrinha, casal 4 e 5 é fenotipicamente igual e teve filho diferente. Pronto. Aí talvez eu pergunto assim, quais indivíduos recessivos? Você vai colocar número 1 da primeira geração, da segunda geração, o 1 e o 3, da terceira geração, o 1, o 2, o 3, o 6, o 7 e o 8. Se eu perguntar quais indivíduos obrigatoriamente heterozigotos, você vai me responder o 2 da primeira geração, na segunda geração, o 2, o 4 e o 5, e só. Aí se eu perguntar quais indivíduos de genótipo indeterminado, quais que são? Só esses dois. Indeterminado porque ficou um tracinho, tá certo? Então o princípio é esse. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo de repente mais de uma vez, que vocês observassem bem, talvez olhem na internet, façam um exercício ou refaça esse, tá? Mas é muito tranquilo, tá certo? Na próxima aula a gente faz umas atividades, eu passo atividades para vocês fazerem. Combinado? Tá? Sintam-se abraçados por mim, tá? Muita saudade de estar aí com vocês, infelizmente, nesse momento nos impede. Mas se Deus quiser, logo, logo nós estaremos juntos e bem mais fortalecidos, tá? Um abraço a todos. Tomem muito cuidado, fiquem em casa, tá? Se precisar sair, usem máscara e fiquem com Deus. Abraço.